De 89 a 93, 5 campeões brasileiros diferentes. Essas e outras você acompanha aqui no meu canal, porque aqui se fala de Santos. Fala galera fantástica, tudo bem com vocês? Eu sou Vanderlei Correia, sou jornalista, sou torcedor do Santos Futebol Clube e estou aqui para falar de Santos, porque aqui nesse canal se fala de Santos. E mais uma edição da série Campeonatos Nacionais que o Santos disputou. Agora vamos falar dos anos de 89 até 93. 5 anos, 5 campeões diferentes. Primeiro foi o Vasco em 89, em 90 foi o Corinthians que conquistaram o primeiro título brasileiro da história. Em 91 foi o São Paulo que venceram o Bragantino. Em 92, Flamengo derrotou o Botafogo. E em 93, o Palmeiras que derrotou o Vitória. Bom, mas e o Santos? Como que foi o Santos nessas competições? Quem vai contar pra gente é o Fernando Ribeiro, que é historiador, jornalista e pesquisador também da ASOFIS, Associação dos Pesquisadores e Historiadores do Santos Futebol Clube, que vai detalhar pra gente. O campeonato mudaram um pouquinho de formato, diminuiu, foi mais enxugado um pouco, né? Ficou mais diminuiu o número de participantes. E aí a gente viu o que aconteceu. Vamos ver, entender agora como que foram essas competições e como foi a participação do Santos nesses cinco anos de Campeonato Brasileiro. Bom, o Campeonato de 1979 reuniu 22 equipes e como os regulamentos eram bem horríveis na época, o ano de 89, obviamente, não foi diferente. O Santos, as 22 equipes foram divididas em 2 grupos e o Santos ficou no grupo B. E o Santos enfrentou apenas os adversários do seu grupo. Foram 10 partidas com apenas 2 vitórias santistas. E a primeira das vitórias, o Santos só ganhou a sua primeira partida no Campeonato Brasileiro de 1979 na 7ª rodada. E os 8 primeiros times passavam a fase adiante. E o Santos terminou essa fase da competição na 8ª colocação, mas com um porém. Na última rodada enfrentariam-se Santos e Coritiba. O Coritiba havia sido punido com perda de mando e a partida seria disputada em Juiz de Fora. Porém, o time do Coritiba não compareceu e o Santos ganhou essa partida por WO. O Coritiba queria disputar a sua última partida nessa fase de classificação, porque também teria possibilidades de se classificar, né? No mesmo horário do Sport, o Sport enfrentaria o líder Vasco da Gama. A CBF não permitiu que o Coritiba disputasse a sua partida no mesmo dia e horário que o Sport, então o Clube Paranaense se recusou a participar desta partida. Foi punido, rebaixado, enfim. Foi uma punição bem severa ao Coritiba e o Santos se classificou com uma vitória por WO sobre o Coritiba. Os jogadores do Santos entraram em campo, bateram bola, chutaram a bola para um gol vazio e aí o Santos se classificou para a próxima fase, mas com uma campanha muito ruim. Na fase seguinte, o Santos continuou mal e ficou em penúltimo lugar em seu grupo. Foram apenas 16 pontos em 18 jogos na campanha total do Santos nessa competição. Foram 5 vitórias, 6 empates em 7 derrotas. A participação do Santos foi tão ruim que o Santos marcou 13 gols em 18 partidas. 13 gols. E desses 13 gols, 7 deles foram marcados pelo Paulinho, que na época ainda não era Paulinho McLaren. Paulinho que foi morto recentemente com um boato aí que surgiu na internet, mas graças a Deus Paulinho está vivo e muito bem. O artilheiro do campeonato foi o Túlio do Goiás com 11 gols. O Santos, na primeira fase, foi comandado pelo Nicanor de Carvalho e ele foi demitido ao final da primeira parte do campeonato e o Pepe assumiu a competição e conduziu o Santos no restante da competição. Uma das pouquíssimas partidas que o Santos realmente jogou bem foi uma vitória contra o Bahia, que era o atual campeão brasileiro, por 3-1, um jogo em Vila Belmiro, com 2 gols de Paulinho e 1 gol de Hernani. E nesse jogo o Santos atuou com Sérgio no gol, Ditinho na lateral direita, Davi Luiz Carlos na zaga e o Vladimir na lateral esquerda, o meio de campo com César Sampaio, César Ferreira, Hernani e Heriberto,
e no ataque Paulinho e Tuico. E nesse jogo, o Totonho entrou no lugar do Tuico. Foi um campeonato, um campeonato que o Santos fez um papel muito ruim, como muito comum no final da década de 90, e bem triste esta passagem do Santos Futebol Clube no Campeonato Brasileiro. Campeonato relativamente curto, né? Porque começou em setembro e terminou em dezembro. Estreia é 7 de setembro contra o Palmeiras, né? Foi bem curto o campeonato. Os campeonatos estaduais nessa década de 90, eles eram mais longos, né, que o campeonato nacional. O campeonato nacional era uma coisa meio protocolar, porque tinha que ter um campeão aquele ano, tal, né, para representar o estado, mas os campeonatos paulista, o carioca, o mineiros, eram campeonatos muito mais inchados, né, campeonatos que duravam em mais de 6 meses. Muito mais valorizados também. Sim. E você lembra que era Paulistão, né? Que aí que virou o Paulistão, e era aquela coisa tal, campeonatos bem mais... Para esse campeonato aí, o Santos trouxe o Jorginho do Palmeiras, né? Talvez para tentar ver como trouxe Sócrates e deu certo, trouxe o Jorginho, tinha jogado muita bola no Palmeiras. Jorginho Putinati, né? Putinati, isso. Mas aí o Santos ele não vingou, não. Fez um gol apenas. Mas você sabe fez um gol apenas contra o Inter de Limeira, né? Acho que pensou que estava no Campeonato Paulista. Eu entrevistei o Axel, e o Axel me falou que o Jorginho foi de uma importância muito grande para ele naquele meio campo do Santos, porque ele estava subindo na época, né? O Axel vinha saindo da categoria de base do Santos ali, subindo, ele já jogava em outro time. Mas enfim, ele vinha subindo, ganhando oportunidade ali, disse que o Jorginho dava uma tranquilidade para ele ali, disse que falava, ó, em qualquer momento você pode olhar que eu vou estar perto de você para você tocar para mim. Ele falou que era o porto seguro dele, era o Jorginho, cara. Impressionante, né? Que teve uma grande passagem no Palmeiras e no Santos não foi lá essas coisas, né? Sim. Nesse campeonato que pé frio, né? Oi? Jorginho tinha fama de pé frio, né? Na época do Palmeiras, do Fluminense. Os caras chamavam ele de pé frio. 90, o campeonato teve 20 clubes participantes jogando entre si na primeira fase, porém eles foram divididos em 2 chaves, em 2 grupos, apenas para efeito de classificação. Na primeira etapa, os clubes jogavam contra os clubes do seu próprio grupo em 10 jogos. Os campeões dos grupos garantiam vaga nas quartas de final. Na segunda fase do campeonato, na segunda etapa, os clubes jogavam contra os clubes do mesmo grupo em 9 jogos. Novamente, os vencedores seguiam as quartas de final. E os 4 melhores clubes classificados na classificação unificada das 2 etapas do campeonato também se classificavam para a fase quartas de final. Um regulamento bem confuso, e o Santos terminou em 6º colocado na primeira etapa, porém o Santos foi o campeão do seu grupo na segunda etapa, e com isso conseguiu a classificação para a fase quartas de final. Nessa parte do campeonato foram 19 partidas, com 7 vitórias, 8 empates e 4 derrotas. Nas quartas de final, o Santos foi eliminado pelo São Paulo, depois de perder na Vila por 1-0 e empatar no Pacaembu em 1-1. Com isso, o Santos ficou na 7ª colocação geral da competição. O Santos marcou 20 gols em 21 partidas e sofreu 15 gols. O campeão foi o Corinthians, que bateu o São Paulo na final, e o artilheiro foi o Charles, do Bahia, que marcou 11 gols, perdão. O artilheiro do Santos foi o Almir, que marcou 4 gols, e o Ney marcou 3 gols. O único fato positivo desse campeonato, um fato bem relevante, é que o volante César Sampaio foi eleito o melhor jogador do campeonato pela revista Placar, e ele ganhou o prêmio Bola de Ouro, e ele foi o primeiro santista a ganhar essa premiação desde o Serras, que foi o melhor jogador do campeonato de 1973. O Pepe foi o técnico do Santos durante todo o campeonato de 1990, e na última partida da competição, só para a gente ter uma noção dos jogadores que participaram daquele ano do Campeonato Brasileiro, o Santos jogou na última partida com Sérgio no gol, Sérgio Santos, Luiz Carlos, Camilo e Flavinho, César Sampaio, que depois deu lugar ao Axel, Edu Marangon e Sérgio Manuel. No ataque, Almir, Paulinho, que depois deu lugar ao Serginho Chulapa, e Ney. Uma campanha não tão fraca quanto os outros anos. O Santos conseguiu ganhar o seu grupo e disputar a fase quartas e final,
mas ainda assim não chegou nas fases mais agudas da competição. Na verdade, Fernando, nós pegamos o São Paulo e havia uma esperança muito grande de passar, né? O jogo da Vila havia uma esperança muito grande de ganhar, o Santos jogou mal, e o São Paulo fez 1-0 com o Mário Tilico, eu lembro. E aí, quando veio para cá, para São Paulo, me parece que o Santos, o São Paulo poderia perder por um gol, porque tinha uma campanha melhor. O Santos até fez 1-0 com o Paulinho McLaren, né? E aí depois ficou aquela esperança, aí no segundo tempo me parece que o São Paulo empatou, não lembro agora de quem foi o gol, e o Santos acabou não tendo forças para fazer mais 2 gols no São Paulo, mas havia uma certa esperança. O time não era forte, mas estava vindo muito bem, né? O Santos em 90 já tinha uma mescla, tinha alguns jogadores de fora, mas já estava subindo muitos jogadores, né? Você tinha alguns jogadores que estavam se consolidando, né? O Paulinho, Sérgio, o César Sampaio, que já estava se consolidando, e nesse campeonato ele jogou muita bola. O Axel, os que estavam surgindo bem, o Almir, que veio do Grêmio nesse ano de 90, né? O próprio Sérgio Manuel, a presença do Edu Marangon também ajudou bastante com experiência. O Flavinho subiu e teve algumas boas partidas, o Flavinho lateral esquerdo. O Serginho voltou, né? Já bem experiente, bem velho, não conseguia ter o mesmo poder de ofensivo que ele tinha antigamente, mas era uma figura experiente. Foi um campeonato, assim, razoável. E se você comparar o Vanderlei com os 5 anos anteriores, sim. foi um campeonato muito relevante. Foi ótimo. Nossa, em vista de 86, 87, 88, pelo amor de Deus. O Santos conseguiu ganhar o seu grupo numa das partes do campeonato, coisa que não acontecia nos anos anteriores. E você teve aí o ano que foi um ano que o São Paulo ganha o Campeonato Paulista, né? Ganha do São José, se eu não me engano. Não é? Isso. O São Paulo vem de um vice brasileiro para o Vasco em 89. E é vice em 90 para o Corinthians. E vice em 90 para o Corinthians, né? 90 que o time de São Paulo era muito bom, hein? Era Os próprios jogadores do Corinthians falam até hoje, né? O Neto fala até hoje que eles entraram se borrando de medo, e o Nelson Batista disse que quebrou tudo no intervalo, que eles não queriam ser campeões brasileiros, que eles tinham condições, e no segundo tempo eles deram a alma, né? E conseguiram vencer com aquele gol chorado do Tupanzinho no final, né? O time de São Paulo era uma seleção, né, cara? Zé de Cafu, Antônio Carlos, Leonardo, o time que depois ganha tudo, né? 2 anos depois ganha tudo. Mário Tilico, Zé Teodoro, Tere Santana, nossa, era um timaço, né? E nem eles acreditam até hoje como é que eles ganharam. As finais do Corinthians em 90 parecem um pouco com a do Santos em 2002, né? Corinthians entrou nas oitavas como um azarão, e de repente foi passando pelo, se não tiver enganado, Atlético Mineiro, teve mais um, e foi para a final do São Paulo, assim, Guarani semifinal e depois São Paulo. Eles ganharam do Atlético Mineiro 2-1, empataram 0-0, depois pegaram o Bahia na semifinal, ganharam de 2-1, depois foi outro 0-0, né? Era um time que foi chegando devagarinho, né? Aos poucos, né? Depois chegou na final, acreditaram. Atlético Mineiro tinha o Éder, que estava jogando ainda, tinha, acho que o Carlos Alberto Dias, se eu não me engano, que jogava ainda também no Atlético Mineiro. Era um timaço Atlético também, eu lembro. Já começou a melhorar muito. Não sei se eu comecei a olhar o futebol diferente também, depois da década de 90, de 90 em diante, mas os jogos já começaram a melhorar um pouco, né? Você tinha o advento do campeonato italiano, que era um campeonato que já começava a puxar jogadores do Brasil, né? Jogadores que atuavam bem no Brasil, já começavam a levar para a Itália. Então você já começava a comparar, né, um pouco das competições. Não era só aquele nivelado por baixo que era o nosso campeonato brasileiro, né? Lembra? O campeonato italiano naquela época, pelo amor de Deus, né? Era ótimo, né? Porque era o campeonato que reunia os melhores jogadores do mundo, né? Sim. Era o campeonato inglês de hoje. Exatamente. E não só isso, né? Os clubes sul-americanos e brasileiros conseguiam bater de frente com os clubes europeus, né? Você via o São Paulo, que foi bicampeão do mundo em 92, 93, chegou a ganhar de 4 do Real Madrid no Teresa Herrera lá fora. Do Barcelona também.
É que o campeonato italiano, no meu ponto de vista, naquela época, era muita força, né? Muita correria. Era um negócio, um ritmo assim, totalmente alucinante. Não tinha tanta técnica. Alguns times eram mais. Mas o resto era muita correria e muita força. O que é o italiano até hoje, na verdade. E era duro, viu, Vanderlei? Porque não era um campeonato de 2, 3 times, né? Você tinha a Inter dos alemães, você tinha o Milan dos holandeses, você tinha o Napoli do Maradona, você tinha a Fiorentina do Dunga, a Juventus do Rui Barros, né? E do Júlio César. Rui Barros, isso. Tinha o Gênova do Branco, que era muito forte também. Então, você tinha vários times ali que eram pedreiras. E eu acho que agora muito boa. Foi o pós-Copa, né? O pós-Copa do Mundo de 90, o Campeonato Brasileiro foi dando uma mexida, começou a ser aquela coisa mais força também, né? Luxemburgo e zagueiros mais altos, os jogadores menores foram perdendo espaço, era só o jogador mais forte que tinha, muita pancadaria. O Lazzaroni em 90, ele implantou a era do... A era do 0x0, 1x0, né? Ele... um monte tinha que meter um líbero naquela seleção lá e deu no que deu, né? Você colocar um líbero numa seleção que nunca teve líbero. O problema foi ter vencido a Copa América de 89. Se ele tivesse perdido a Copa América de 89. E o interessante também, já até para um gancho aí para o Fernando falar 91, é que o campeonato terminou, daí menos de um mês já começou de novo, né? Aquela época era bom por causa disso. Exatamente. Então, nessa época, o Ricardo Teixeira, ele assume a CBF em 89, e quer queira ou não, com todos os problemas, com tudo aquilo, mas ele fez uma revolução na CBF. Você lembra que até a Copa de 90, o Brasil se preparava na Toca da Raposa. A seleção brasileira, a preparação, a CBF não tinha um centro de treinamento para a seleção brasileira. Sim. E aí ele começa a fechar parcerias. Obviamente que depois a gente descobriu que tinha uma série de coisas por trás dessas parcerias, mas os campeonatos brasileiros da década de 89 em diante começaram a ter um outro padrão, né? Um patrocínio fixo, a TV começou a dar mais espaço para o campeonato e tal. Por mais que tenha roubado, feito um monte de coisa. O campeonato foi melhor vendido, né, Vanderlei? Sim, o campeonato, isso, foi vendido. Você tinha patrocinadores, a Globo entrou forte transmitindo alguns jogos, Coca-Cola e outros patrocinadores, a Ryder, que depois passou a ser um parceiro de todas as competições da Globo. Então, a competição começou a girar muito dinheiro, as transmissões começaram a ter muito... Teve gente de rádio nessa época aí que ficou milionário, cara, que transmitia, que tinha equipe esportiva, o boom, onde o Osmar Santos explodiu de ganhar dinheiro, cara. Foi na década de 90 até 94, né? Ele fez um império, né, cara? Porque transmissões esportivas eram um negócio fora de série. Os jogos eram muito mais vendidos, né? Tinha um profissionalismo melhor, né? Sim. Enfim, avancemos. Bom, 91, que nem o Evaldo falou, o campeonato de 90 acaba no final do ano, e o campeonato de 91, ele, depois de muito tempo, é disputado no primeiro semestre. Então, acabou o Campeonato Brasileiro, e pouquíssimo tempo depois começou novamente o Campeonato Brasileiro, de 1991. Em 91 ele teve um regulamento bem mais simples. Foram 20 equipes que jogaram entre si em turno único. E os 4 melhores, né, deste turno único seguiam para as semifinais. Se a gente pegar os regulamentos dos anos anteriores, é quase um campeonato europeu, em matéria de simplicidade de regulamento. E com uma campanha bem mediana, o Santos terminou na 8ª posição, com 19 pontos em 19 jogos. Foram 7 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. O Santos marcou 23 gols e sofreu 20. O São Paulo acabou sendo campeão desse campeonato, bateu o Bragantino na decisão. O Paulinho, que ainda não era a McLaren, marcou 15 gols e foi o artilheiro máximo do campeonato. E ele foi o 7º jogador do Santos a ser artilheiro do Campeonato Brasileiro. Isso, bola de prata como artilheiro. Isso. E os vice-artilheiros do Santos foram o Almir e o Edu Maragón, cada um marcou 2 gols. Então, o Paulinho ele marcou 15 gols entre os 23 que o Santos marcou no campeonato. Ou seja, mais da metade dos gols do Santos foram marcados pelo ótimo centroavante Paulinho. E que talvez tenha sido a melhor apresentação do Santos no campeonato, uma goleada sobre o Cruzeiro em Vila Belmiro por 4-0,
O Santos jogou com Sérgio no gol, Sérgio Santos, Pedro Paulo, Camilo e Flavinho, César Sampaio, Zé Renato e Edu Marangon, Sérgio Manuel, Almir e Paulinho McLaren. Edu Marangon marcou gol, Paulinho marcou gol, Sérgio Manuel e Paulinho complementaram o marcador. E o técnico do Santos foi o mesmo durante toda a competição e foi o Cabralzinho, que faria muito sucesso alguns anos depois. Professor Cabral, gente boa. 92, o Santos já começava a ter já era um time diferenciado, hein? Já era um time que incomodava. Ô, Fernando, curiosidade aí é que o Santos terminou o campeonato com 19 pontos, né? O São Paulo, que foi o campeão, teve 7 pontos a mais do que o Santos no campeonato todo, né? Então, foi bastante equilibrado ali do oitavo partidas, né, Marcelo? Até o campeão. E o São Paulo jogou mais partidas, porque foi até a semifinal. Jogou, o Santos jogou 4 partidas do São Paulo. Jogou 19. Jogou mais que o São Paulo. Na primeira fase eles terminaram dessa maneira, né? Na classificação final, o Santos teve aí, no geral, foram 19 jogos, o São Paulo teve 23, né? E na pontuação final aí foi 19 pontos para o Santos, né? No campeonato todo. E o São Paulo ficou com 31, né? Eu estava contando ali os pontos da primeira fase, mas no geral ficou com 31 pontos no total e o Santos com 19. O São Paulo já estava montando, o time já era bem mais forte. Sim. Que era o time que já estava difícil acompanhar os caras já. Porque ele ganha o Brasileiro do Bragantino, que era um timaço. O Bragantino acho que era treinado pelo Carlos Alberto Parreira naquele ano. Exatamente. Campeão paulista no ano anterior. Isso, em cima do Novo Horizontino. Luxemburgo. Bom, avancemos? Vamos para 9. Com pequenos ajustes no regulamento em relação ao ano anterior, o Brasileirão de 1992 também contou com 20 times. Eles jogaram entre si, com 19 rodadas, porém, em 1992, os 8 melhores classificados passaram para a segunda fase. O Santos terminou na 8ª posição, com 21 pontos em 19 jogos, foram 7 vitórias, 7 empates e 5 derrotas, marcou 23 gols e sofreu 18. Então o Santos passou... Depois de algum tempo passou a fase seguinte. E na fase seguinte, em que pese a boas atuações, e o Santos jogou algumas partidas muito bem, o Santos acabou ficando em último lugar em seu grupo e acabou eliminado da decisão. O Flamengo foi o campeão, bateu o Botafogo na final, e na classificação final o Santos ficou na 7ª colocação. O Bebeto do Vasco foi o artilheiro do campeonato com 18 gols, o Paulinho foi o vice-artilheiro com 12 gols, e pelo Santos marcaram gols também. O Cilinho marcou 5, o Guga e o Almir marcaram 3. O Rubens Minelli começou o campeonato como técnico do Santos, mas depois de uma derrota para o Fluminense lá nas Laranjeiras por 4-0, ele saiu e deu lugar ao Geninho, que levou o time até o final da competição. E na fase final, o Santos teve 2 ótimas apresentações, e uma delas foi um jogo memorável contra o Vasco, um empate em 3-3 no Maracanã, onde o Paulinho marcou 3 gols e o Bebeto marcou 3 gols, né? Foi Paulinho 3, Bebeto 3, Santos e Vasco. E nesse jogo, o Santos jogou com Sérgio no gol, Dinho, Pedro Paulo, Luiz Carlos e Flavinho, e o Guga entrou no lugar do Luiz Carlos, Bernardo, Axel e Ranielli, com o Serginho Fraldinha entrando no lugar do Ranielli, Almir, Paulinho e Cilinho. E a outra vitória expressiva do Santos, outra partida expressiva nessa segunda fase, foi uma vitória contra o Flamengo no Morumbi, um gol de cabeça do Guga, que foi a segunda rodada da segunda fase. O Santos, já com uma equipe bem melhor, conseguiu passar na fase seguinte, uma apresentação muito boa contra o Vasco. O campeonato de 92 foi um campeonato bem legal assim, para a torcida dos Santos. Era o Sérgio ainda o goleiro, né? Sérgio Guedes no gol do Santos. Sérgio, que era convamente frequentemente para a seleção brasileira. Sim. Sérgio foi o titular. Sérgio foi o titular na despedida do Pelé, né? Quando o Pelé fez 50 anos. Milão. Isso, em Milão. Brasil contra o resto do mundo. O Sérgio foi o goleiro titular da seleção brasileira nessa partida. E esse foi o primeiro campeonato já sem o César Sampaio, né? Ele havia sido trocado, negociado com o Palmeiras. O Santos recebeu uma quantia em dinheiro e vieram também o Ranielli e o Serginho Fraldinha. Dois sofistas.
E o Guga também, que é uma surfista. Sim, também. O primeiro campeonato brasileiro dele pelo Santos. Aliás, o meu jogo inesquecível desse campeonato foi esse empate 3-3 com o Vasco da Gama. Eu tive o prazer de entrevistar o Paulinho McLaren antes dele morrer, né? Brincadeira com o Paulinho, né? O Paulinho faz 3 gols. Ele faz 2 gols idênticos, cara. Os 2 gols, o primeiro e o segundo gol dele idênticos. E o terceiro gol é uma pintura de gol que o Valmir cruza. O Guga dá uma levantada assim, o Paulinho chapa. Mas o Guga ajeita de peito essa bola. Maravilhoso gol. Aquele gol. O Paulinho, na entrevista, que ele se emociona quando ele lembra, ele fala que ele lembra da torcida gritando aquele dia lá, que o Vasco tinha um timaço, mas o Santos bateu de frente. Eu lembro desse jogo, ouvindo Rádio Globo na casa do meu padrinho lá no Paraná, esse jogo, cara, porque a gente só ia torcendo para ver os gols. A zaga do Santos errou tudo nesse jogo, né? Pedro Paulo entregou o ouro. Isso. Bateu na canela e voltou no pé do Bebeto, né? Em um lance lá. Ele foi cortar, a bola bateu no... Eu fui falar em 91, aí o microfone estava fechado. Em 91, o Santos, em 64 jogos, fez 63 gols, que eu falei, né? Menos de um gol por jogo. E dos 63, 23 foi o Paulinho. O Paulinho fez quase metade dos gols do Santos em 91. E em 92, de novo, ele voltou para fazendo bastante gols, né? Sim. Tanto que rendeu uma transferência ao Porto, né? O Paulinho foi negociado ao Porto. Portugal. Esse grupo que o Santos pegou em 92 era um grupo muito difícil, né, cara? Flamengo, Vasco, São Paulo e Santos. Isso. E o Santos, o Flamengo foi o primeiro colocado e o único classificado nesse grupo aí, para a final, né? Com 2 pontos a mais que o Santos, né? Foi Flamengo com 7, Vasco com 6, São Paulo com 6 e Santos com 5. Foi grupo da morte, foi dificílimo. O Flamengo foi campeão com as camisas esse ano, porque o time do Botafogo era muito melhor que o Flamengo, mas o Flamengo... Não, do Gaúcho, o Botafogo. Sim, mas o Flamengo estava muito mal. O Flamengo, ele classifica, tá pengando ali com o São Paulo, com o Santos, ele consegue empate com o Santos e com o São Paulo, ele chega naquela final com o Botafogo, não sei o que aconteceu no primeiro jogo, né? O Júnior fazendo gol de falta e não sei o que e tal, o time matou... O Júnior Baiano fez gol, né? Hã? Júnior Baiano fez um dos gols também, né? Foi a decisão que caiu aqui bancada, né, no Maracanã. Foi a final que o alambrado do Maracanã, na parte alta. Nossa, foi feio aquele negócio. O Santos chegou em 92 na final, no jogo final com o Flamengo no Maracanã. Quem ganhasse levava, pô. Ia pra final do Botafogo. Aí, não, é isso mesmo. Não adiantava nada. Aí os caras colocavam o Márcio Rezende lá, nós só ia sofrer 3 anos antes, né? Não ia ter... Só ia antecipar. Ai, meu Deus do céu. O Botafogo já era forte. A CBF, vocês falaram aí, que também era forte, né? Tava chegando aí com o Ricardo Teixeira, que, convenhamos, não vou falar aqui para não sofrer nenhum processo, mas era muito mal intencionado, né? E aí, meu amigo, com certeza era um pano de fundo ideal para o Márcio Rezende vir 3 anos antes da nossa vida. Mas esse ano já foi um ano da desforra. Esse ano eu já falava alto na escola, já, viu? No colégio. Estava começando a querer sonhar, né? Eu já chamava pra briga, já. Não vem com essa, não. O Santos tá aqui, pô. Tem o Paulinho tá na seleção, não sei quem na seleção, o Sérgio. Porque era o seguinte: mas o Santos não tem ninguém convocado. Opa, tem sim. Tinha o César Sampaio, que era ex-Santos. Sim. Almir. Paulinho McLaren. Copa América de 93, o Almir. Então, você viu o Paulinho falando quando ele foi convocado, né? Falou, cara, eu fui convocado numa época que tinha Bebeto, Romário, meu Deus do céu, como é que é o nome do Renato? Miller. Caramba, bicho, ele foi convocado com os caras, meu. E o Paulinho era bom, hein? Mas... naquela época lá já tinha panelinha, né? Não tinha jeito. Vamos para 93? 93. Outro ano bom também. 93, o campeonato ele já começa com uma grande confusão, né? Para poder... O Grêmio havia sido rebaixado 2 anos antes, o Grêmio foi rebaixado em 1991 e o Grêmio não conseguiu acesso em 1992. Então a CBF, que sempre foi uma mãe para vários clubes, resolveu ajudar o tricolor gaúcho. Então a CBF mudou a fórmula de disputa do campeonato e o campeonato que tinha 20 participantes passou a ter 32.
Esses 32 participantes foram divididos em 4 grupos, com 8 equipes, com as equipes com maior torcida, com maior história, foram para os 2 grupos A e B, e as equipes menores ou com menos torcida ou menos poder financeiro ficaram nos grupos C e D, sendo que as equipes do grupo A e B não podiam ser rebaixadas, tá, Vanderlei? Era para ter certeza que nenhum grande ia cair, porque o Grêmio caiu, não conseguiu voltar, então a CBF mexeu os pauzinhos para que nenhum clube grande fosse rebaixado. Todos os rebaixados sairiam dos grupos C e D. O Santos foi bem no seu grupo, o grupo B, e o Santos terminou na 2ª colocação com 20 pontos em 14 jogos. Foram 8 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. O Santos marcou nessas 14 partidas 24 gols e sofreu 14. E o legal citar é que o futuro campeão Palmeiras esteve no grupo do Santos nesta primeira fase e o Santos venceu o Palmeiras nas 2 partidas que eles disputaram. E o Santos ganhou por 3-1 na Vila Belmiro e 1-0 no Palestra Itália. Legal que o canal do Wesley Miranda colocou recentemente essa partida na íntegra, esse 3-1 sobre o Palmeiras na Vila Belmiro de 1993. Recomendo a galera assistir esse jogo inteiro, que foi uma partida sensacional. E o Palmeiras foi campeão desse Brasileirão de 1993 com apenas 2 derrotas. As 2 derrotas para o Santos Futebol Clube. Na fase seguinte, o Santos não conseguiu repetir as suas boas atuações da primeira fase e ficou em 3º lugar em seu grupo, que contava com o Vitória da Bahia, que foi o finalista, com Corinthians e Flamengo. Na classificação geral, o Santos ficou na 5ª colocação, com 9 vitórias, 7 empates, 4 derrotas em 20 jogos. Novamente, o Santos teve o maior artilheiro da competição. O Guga marcou 14 gols e foi o artilheiro do campeonato. E na lista do Santos, né, o Guga marcou 14 gols e o segundo jogador que mais marcou gols pelo Santos no Campeonato de 93 foi o Almir, ele marcou 4 gols. E legal lembrar também que o Ricardo Rocha, que foi contratado pelo Santos para a disputa desse campeonato, foi o destaque da competição e integrou a seleção da Bola de Prata da revista Placar. O Antônio Lopes começou a competição como técnico do Santos, mas depois ele foi substituído pelo Pepe, na rodada número 9. E na partida principal, na melhor partida que o Santos disputou neste campeonato, a vitória sobre o poderoso Palmeiras da Parmalat, a equipe santista alinhou com Veloso no gol, Índio Júnior, Lula e Silva, Galo Axel, Darcy e Sérgio Manuel, Zé Renato e Guga. Essa foi a equipe que venceu o Palmeiras no Palestra Itália, no Parque Antártica, por 1-0, treinado pelo técnico Pepe. Foi um campeonato bem legal, o campeonato de 93. O Santos teve boas partidas, principalmente na primeira fase, mas na segunda fase o Santos foi mal, teve uma apresentação bem ruim na Bahia, o Santos perdeu para o Flamengo, e o Santos perdeu uma partida, a última partida do Santos no campeonato foi contra o Corinthians. O Santos fez 1-0 com o Almir, e o Corinthians virou a partida no fim do jogo, e o Corinthians terminou essa partida com o lateral esquerdo Elias no gol, né? E o Santos não conseguiu fazer um gol no Elias. Mas não o Santos não ficou a uma vitória aí de classificar para a final desse jogo? Foi 92. Em 93, teria que ter uma combinação muito absurda, porque o Vitória empatou a partida contra o Flamengo e o Santos perdeu para o Corinthians. O Santos teria que tirar um saldo de gols do Vitória, era algo bem improvável. Empatou 3-3, né? O jogo foi, inclusive, no Parque Antártica, se não me engano, empatou 3-3 o jogo, se não me engano. Não, o Santos estava com saldo de menos 1, né? Tava com saldo de menos 1 e tava a 3 pontos do Vitória. 1-1 no Maracanã e 3-3 no Palestra Itália. E o Santos ele empatou de 3-3 com Vitória aqui no Parque Antártica e empatou de 2-2 lá no Fonte Nova. No Fonte Nova, em Salvador. Na verdade, o Santos, nessa época, a zaga entregava o ouro, né? Entregava o ouro muito fácil, perdia chances de classificar por causa de erros idiotas da zaga. Você vê que o ataque até que era forte, mas aí os zagueiros entregavam lá atrás.
Por isso Mas que no o Santos primeiro- não passou. Mas o Santos ia pegar o Palmeiras, Parmalat na final, né? Se ele passa no grupo dele. Isso. Era o Palmeiras. E na Lembrando, primeira... lembrando que o Vitória era um time muito forte também, né? Tinha Dida no gol, tinha Edilson. Alex Edilson, Alves. né? Edilson já era Não, Palmeiras, né? Tinha Alex Era- Alves. Paulo Paulo Isidoro, Isidoro. Isso. Paulo Isidoro, Alex Alves e Dida. Roberto O Cavalo. Santos no campeonato todo marcou 35 gols, 5 a menos que o Palmeiras, né? Foi um bom campeonato, mas é que na segunda fase o Santos já estreou. O Santos tomou 3-0 do Corinthians e depois chegou a descontar, fez 3-2 logo na estreia. Foi um jogo sábado à tarde. Eu lembro. E isso, um dos gols foi até do Galo. E o Galo depois bateu uma falta na trave. Isso. Então ali já tirou um pouquinho, aí o Santos depois empatou com o Flamengo, o Santos não conseguiu sequências de vitória, mas era um campeonato que o Santos tinha chance de pelo menos ir para a final. Ser campeão seria muito difícil com aquele time do Palmeiras, inclusive o próprio Vanderlei, né, cita que os times de 93 e 94 do Palmeiras foram os melhores que ele treinou na carreira dele, então seria muito difícil mesmo, mas foi uma boa a participação do Santos e comprovando que o Santos vinha numa crescente, né? O Santos vinha fazendo boas apresentações, boas campanhas. A gente já não era mais achincalhado na escola, né, Vanderlei? Não era. Já era mais tranquilo para a gente sair na rua na segunda-feira. E... Ganhava clássico. Imagina, o Palmeiras tinha sido campeão paulista naquele ano, depois de não sei quantos, 8 anos. Sim. Né? Quebrou Sim. do tapu, aquele negócio e tal. Foi pegar o Santos no Campeonato Brasileiro, tomou uma piaba de 3-1. Sim, perdeu no Palestra também, perdeu as duas. Perdeu no Palestra, gol do Guga, ou seja, palmeirense ficava quietinho, cara, não falava, era campeão paulista, mas era que vinha falar com o Santista, então Sim. a gente já falava alto na escola, já. O professor já tinha que chamar atenção. E na verdade, em 93, né, o Zé Aparecido lá, pelo amor de Deus, né? Passou a mão na gambazada também, de uma forma terrível também naqueles 4-0 lá, né? Aí eu já. Com que 20 Eu já Graças sou a Deus que ele fez isso. Graças a Deus que ele fez isso. Pelos outros, eu não tô nem aí. Já chega o sofrimento no meu time, já. Mas com 20 minutos ele já tinha amarelado a zaga do Corinthians inteirinho, 5. Naquele jogo também ele entrou decidido. Foi mais ou menos igual o Márcio Rezende 2 anos depois. É verdade. Mas foi, enfim. E o Vitória foi fácil, né? A final do Brasileiro pro Palmeiras acabou até sendo fácil, né? Porque o Didas que falhou no primeiro jogo, que o Palmeiras ganhou de 2-0, se eu não me engano. 1-0, gol do Edilson. Isso, que a bola passa na frente do Didas, assim, ele não vai na bola e o Edilson acho que faz um gol e depois ficou fácil para eles lá. Show de bola! Mais alguma coisa de 93? Fato curioso aí desse campeonato foi que o Palmeiras foi o campeão, foi para a fase de grupos da Libertadores, né? O vice, que foi o Vitória, e o Corinthians, que foi o terceiro, foram para a Copa Comebol de 94. E o São Paulo, que ficou em quarto lugar, foi para a fase de grupos da Copa Libertadores. O Grêmio, que foi 11º colocado, foi para a Copa Comebol. O Cruzeiro, 12º colocado, foi para a fase de grupos da Libertadores. E o Botafogo, que foi o 19º colocado, foi para a Copa Comebol de 94. Uma bagunça, hein? O Santos disputou o Campeonato Paulista. O Santos, por um ponto, não ficou em quarto no campeonato. Pois é. Ficou um ponto a menos que o São Paulo. Mas nessa Ia para época... a Libertadores de 94, quem foi Libertadores. Nessa época já era o Samir Abdul-Haq, o presidente do Santos, ou ainda era o Marcelo Teixeira? Não, na verdade, o presidente do Santos era Miguel Códia Neto, que foi destituído, e aí o Samir era o vice dele, e o Samir assumiu como presidente. Então, mas aí, na verdade, era o Pelé, né? O Samir era o Pelé que estava junto. Não, perdão, me confundi. O Miguel Códia Neto foi eleito em 94, 93 era o Marcelo Teixeira, sim. É o Marcelo Teixeira. Porque ele monta um timaço. Esse time de 93 aí, ele montou, ele falou na entrevista que ele deu, ele falou, eu montei um time para ser campeão. Né? Infelizmente, sim, o Palmeiras... Ricardo Rocha. Eu lembro até hoje quando eu tirei a figurinha do Ricardo Rocha, a minha alegria. E você vê, um Darcy, que eu entrevistei aqui também, que era um cara que era polivalente, jogava pra caramba, só ficou um ano no Santos também, né? Sim. E aí o Santos
sofre o reflexo disso em 94, né? Porque aí ele desmonta praticamente o time, né? E depois 94 é um ano muito difícil. Mas enfim. Obrigado, Fernando. Obrigado, galera da Sofis, por mais essa aula de campeonato brasileiro. Você vê que os anos de 89 e 90, o Santos um time muito fraco. Mas 91, 92 e 93, o Santos teve times bons aí na disputa dessa competição, mas insuficiente para chegar ao título. Chegou até perto, né? 92 e 93, nas semifinais ali. Bem diferente do que foi no início da década de 80. Mas no início da década de 90, o Santos bem melhor aí e depois veio a melhorar ainda mais pra frente, que é o que você vai acompanhar nos próximos capítulos aqui. Campeonatos Nacionais, mais uma série no meu canal Aqui Se Fala de Santos. Até a próxima, tchau, tchau!